Olá, viventes do Cerrado, tudo bem? Chegando por aqui com mais um bate-papo político daqueles que você gosta, de frente comigo. Ele, deputado que se posiciona, segundo ele, não fica em cima do muro, não faltou nenhuma sessão na Câmara Federal e, de fato, tem levantado causas na Câmara Federal aí em assuntos nacionais polêmicos. De frente comigo hoje, ele, advogado, vai buscar aí mais um mandato de deputado federal, deputado Ricardo Aires. Ricardo, bem-vindo, prazer te receber aqui, viu? Obrigado, para mim é uma honra participar contigo desse debate, de muito conteúdo que você lidera aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito bem, Ricardo, você tem estado no centro aí dos grandes debates ultimamente, porque você está gostando de dizer que não fica em cima do muro, e a gente tem visto realmente você se posicionando com clareza sobre alguns pontos. E para começar, eu já quero deixar claro para quem nos acompanha aqui, qual é o seu posicionamento sobre essa votação que o Brasil todo espera, e o Tocantins também, sobre a escala 6x1, como se posiciona o deputado Ricardo Aires? Eu sou favorável, não apenas isso, eu sou um dos autores da proposta que hoje está tramitando. Nós precisamos dar qualidade de vida aos nossos trabalhadores e o fim da escala 6x1 é um desses pressupostos. Nós temos aí hoje grande parte da sociedade que trabalha com carteira assinada ou não, e essa população, na sua maioria, são formada por mulheres que, além do trabalho que realiza e precisa desse dinheiro para garantir sustento, ainda tem as atividades domésticas de criação dos filhos, de maneira que as pessoas precisam ter lazer, cultura, qualidade de vida. E isso não pode ser um benefício apenas das pessoas de maior condição financeira. É um direito de todo trabalhador e eu vou votar favorável, estou me empenhando, mobilizando o partido, inclusive, para que a gente possa assegurar essa votação. Acho que até a primeira semana de junho já deva ser aprovado na Câmara Federal. E o Brasil e o Tocantins acompanham, viu, Ricardo? Com muita ansiedade, principalmente o posicionamento de todos os 8 da bancada do Tocantins. Inclusive, eu quero dizer que eu não sou favorável a nenhuma alteração do texto, porque qualquer alteração do texto significa retrocesso. Tem muita gente querendo jogar para frente, empurrar para frente uma situação que pode ser resolvida agora, com a nossa força e a responsabilidade que nós temos como deputado federal, não tem qualquer sentido. Muito bem. Você está no primeiro mandato, Ricardo, e você conseguiu ganhar um destaque nacional muito importante, a gente tem acompanhado aí. E você se tornou o vice-presidente, o vice-líder, na verdade, do maior bloco partidário lá da Câmara, né? E também está em comissões importantes. Eu queria te perguntar aqui, no meio de mais de 500 deputados federais, como é que você conseguiu furar essa bolha logo no início da atuação parlamentar? Olha, Maju, eu sempre procuro fazer o melhor daquilo que me proponho. Eu tinha o sonho de ser vereador em Palmas e Deus me entregou a responsabilidade muito maior e olha que nem vereador eu fui. Chegar à Câmara Federal para mim é um privilégio. Até porque eu não vim de família com histórico de mandatos recentes, eu não uso de recurso financeiro para obtenção de apoio político, eu também jamais persigo ou me valho de ameaça ou mesmo violência para obtenção de apoio político. Eu tenho uma história, uma trajetória. E quando assumi a Câmara Federal, eu quis dar o meu melhor, até porque eu precisava devolver para a sociedade todas as oportunidades que eu tive desde o início da minha trajetória ali como estudante, depois como secretário da Juventude, secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade de Palmas, mesmo deputado estadual. Então eu participo muito das atividades da Câmara, nas comissões, na presença em plenário. É importante registrar que não tem mais do que 5 deputados federais em todo o Brasil que tem 100% de presença em plenário e nas comissões como eu tenho. E isso tudo vai fazendo com que a gente estabeleça bons relacionamentos e possa influenciar na decisão de outras pessoas. De maneira que hoje eu tenho a honra de dizer, sou vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, com mais de 340 deputados, sou titular da Comissão de Constituição e Justiça, estou na Comissão Mista de Orçamento, as duas principais das comissões, que é onde a gente pode efetivamente realizar o nosso trabalho. E é isso que eu venho procurando fazer, porque destacando-me, a gente consegue trazer mais recursos para o Estado de Tocantins e melhorar o nosso desempenho. Porque deputado federal não se mede pelo volume de emenda que ele tem. Para além disso, o deputado federal precisa fiscalizar as ações do governo, fazer com que os programas federais cheguem até aqui e, claro, propor e aprovar leis que possam mudar a vida do país de uma maneira geral. E é isso que eu venho fazendo. Você falou isso sobre não medir um deputado só pelas emendas, mas tem muita gente que resume o trabalho parlamentar federal só a destinação de emendas. Como é que você vê isso e como que o papel de um deputado federal vai além? Olha, cada deputado federal tem aí 80 milhões de emenda anual.
independentemente do partido, isso é impositivo. Agora, para além disso, você precisa ter a capacidade de buscar programas e projetos que possam chegar até o nosso município, até os nossos municípios. Então, eu cito, por exemplo, quando eu assumi ali o mandato no primeiro ano, me entregaram 5 milhões de emenda para a área da saúde. Eu busquei no Ministério da Saúde e trouxe o desafio de implementar nos municípios do estado o programa EMULTI, que é para a contratação de médicos especialistas e equipe multidisciplinar para atender na atenção básica. Consegui mais 5 milhões e o compromisso do Ministério. Olha, deputado, se você colocar 5, eu vou arrumar 5, ano que vem você não precisa mais colocar emenda, que aí vai ser um programa do Ministério. Hoje nós temos pelo menos 90 cidades do estado que recebem um valor complementar do governo federal para contratar médico. Tem cidade que hoje, pelo menos uma vez por semana, tem cardiologista, tem pediatra, o que não acontecia. Eu estou dando nesse exemplo a força que o mandato tem de propor e buscar outros tipos de investimentos para o município. Consegui aí, durante esse período, quase 250 milhões de reais de investimento, que está chegando nos municípios. 90 municípios do estado estão recebendo agora a telemedicina. Nós temos combos da área da saúde que vão equipar as nossas UBS. Consegui 7 UBSs, um CAPS para atender, inclusive essas obras já estão em construção, sem contar agora o transporte de pacientes. Anunciei recentemente 20 veículos, entre vans, ambulâncias e micro-ônibus, que vai atender a nossa população. Vou dar outro exemplo para você. Quando aconteceu o acidente do Estreito, eu, juntamente com o governador Wanderlei Barbosa, cobramos que o governo federal fizesse imediatamente a ponte, mas não só isso, socorresse as estradas do estado que estavam danificadas. Sim. Só ali foram 300 milhões de reais de investimento que chegaram para socorrer o estado. E o dinheiro que seria gasto pelo estado lá pôde ser destinado para outra área, que é o que nós vamos fazer agora, infelizmente, em função da interdição da ponte de Pedro Afonso, de Araguatins. Mas a medida do deputado não é só o recurso financeiro, é a atuação parlamentar mesmo. Eu tenho orgulho de dizer, eu tenho 308 pareceres nas comissões oferecidos nesses 3 anos e meio. E na prática isso muda o quê? Isso muda na possibilidade de você alterar projetos sensíveis da sua relatoria. Eu vou citar 2 para você. Sim. Eu fui relator do projeto que recriou o Programa Nacional de Vacinação nas escolas. A gente sabe que esse debate ideológico cretino fez diminuir a cobertura vacinal e muitas crianças estavam deixando de vacinarem. Às vezes porque não queriam se deslocarem para um posto de saúde, e a gente retomou o Programa Nacional de Vacinação nas escolas, uma matéria que passou sobre a minha relatoria e que eu tive a oportunidade de dar as minhas sugestões. Eu também fui relator de temas importantes e sensíveis, e muitas matérias importantes passaram nas minhas mãos. A gente, com isso, aumentou a pena para quem cometa violência doméstica, aumentamos a pena das pessoas que pratiquem feminicídio, e hoje, posso dizer para você, tem 2 leis da minha autoria que já foram sancionadas pelo presidente. Quais? Hoje nós temos o Distrito Turístico de Serra Gerais, Distrito Turístico do Jalapão, que chama-se Capim Dourado, que vai trazer investimentos e benefícios para quem atua na área de turismo, né? Sem contar o nosso papel fiscalizador. Agora mesmo eu propus ao TCU que fizesse uma auditoria, porque não tem sentido uma ponte de 2008, no caso de Araguatins, e a outra de Pedro Afonso, com menor tempo ainda de construção, eu posso ter invertido ali, mas assim, pontes com menos de 15 anos de uso já condenadas, alguém tem que pagar por isso. Então acho que o deputado federal é para além das emendas, não se pode medir a atuação parlamentar pelo dinheiro que chega no seu município. E olha que na maioria dos municípios eu posso até enfrentar qualquer um nesses investimentos, que eu acho que a gente fez mais. Mas eu acho que ser deputado é para além disso. Muito bem. Você disse que foi um dos poucos, nos 5 deputados que nunca faltou, é isso? Exatamente. E eu quero entrar agora na questão da produtividade. Você já falou um pouco sobre os seus projetos aí, mas que projetos você destacaria para quem está nos assistindo, para a população do estado, Ricardo? Que projetos que você aprovou, que realmente já estão aí sancionados e que geram benefício na vida das pessoas de todo o país? Olha, além desse que você citou do turístico, né? Do Jalapão e das Serras Gerais. Que mais veio para a população através da sua atuação? Olha, eu comprei no início do mandato uma briga com as bets, e votei, inclusive, contra quando inseriram a regulamentação do joguinho online.
Eu acho que esse é um grande problema social que nós enfrentamos. Você não teme desgaste político por causa dessa pauta? É um desgaste que acontece em nível partidário, mas eu acho que nós temos que fazer alguma coisa em função da tragédia social que se abateu sobre o país. As pessoas estão endividadas, casamentos e famílias destruídas em função disso. Uma recente pesquisa mostra que o Tocantins, na região norte, é o estado em que as pessoas estão mais endividadas por CPF. Olha só. O nível de consumo, e esse dado não é meu, é da Confederação Nacional da Indústria e do Comércio, diminuiu. As pessoas pararam de comprar comida para jogarem e alguma coisa precisava ser feita. Eu entrei com um projeto para proibir que influenciadores digitais fizessem essa divulgação. Outro que proibisse, porque eu acho um absurdo, parece que no ano de 2023 ali, 5 bilhões de reais do Bolsa Família foi parar em jogatina. Olha só. Que eu acho um dado estarrecedor, então eu entrei com um projeto para proibir que se utilize recursos de programas sociais para esse tipo de atividade. Além também da restrição de valores que se possa apostar por CPF. Então, eu acho que esse é um tema relevante do nosso mandato que está caminhando hoje na Câmara. Certo. Já passou por algumas comissões, os projetos têm ganho muita evidência e eu destacaria muito esse como um elemento importante, né? Agora, recentemente também, a nossa luta com relação à taxação, a taxa das blusinhas, né? Que também é um tema muito importante, né? O governo lá atrás errou ao implementar, fui absolutamente contra. Depois da aprovação que aconteceu na Câmara Federal, eu entrei com um projeto de lei, fiz requerimento de indicação ao Ministério da Fazenda, o governo federal voltou atrás, porque hoje, se você for olhar bem, a taxação das blusinhas, que são compras no mercado internacional até $50, penaliza as pessoas mais pobres, penaliza as classes C, D e E, que viam ali na compra online a possibilidade de terem produtos para o seu consumo pessoal em valores mais factíveis. Penaliza também os pequenos empreendedores que compram para revender, às vezes na rua, mesmo que seja no mercado informal. Então, essa, sem sombra de dúvidas, é uma conquista também do nosso mandato, porque foi através do requerimento de indicação, das diversas entrevistas que dei, inclusive em nível nacional, como também o esforço de outros deputados, que a gente conseguiu reverter essa situação. Mas a gente avançou em muitas áreas nos programas sociais. Muita gente fala, a gente precisa moderar os programas sociais. Poxa, nós aprovamos o Gás do Povo, tivemos a condição de estabelecer a tarifa social para garantir as pessoas mais fracas de condição terem acesso a direitos básicos essenciais, como a energia elétrica da sua residência. Então, muita coisa aconteceu em decorrência dessa nossa mobilização, desse nosso mandato. Muito bom. Ricardo, você tem se destacado também, eu acompanho bem o trabalho da Câmara Federal, por posicionamentos um pouco duros e críticos na tribuna. Inclusive sobre o próprio Congresso e a Câmara Federal. Como é que você tem visto, como é que você analisa esse embate excessivo nacional e essa polarização que nos assola há muitos anos e agora está esquentando ainda mais com o ano eleitoral? Olha, no ano eleitoral a coisa só piora. Infelizmente, essa é a realidade. Eu me deparei com um Congresso que sobrevive de um debate ideológico que, na verdade, não soma na vida das pessoas. Defendo desde o início a união de esforços para uma agenda mínima que permita a gente avançar. O povo não quer saber se você é de direita ou de esquerda, o povo quer resultado. Eu mesmo não me proponho a participar desse debate ideológico. Eu não voto por causa de modinha, eu não voto, às vezes, convencido por uma rede social e uma maioria que se consolida ali numa rede, porque ser deputado federal em Minas, São Paulo, talvez seja até mais fácil. Eu vejo muitos colegas fazerem isso lá. Chega ali na sessão, faz um vídeo, mas não participa de um debate, não tem um projeto de lei, não aperfeiçoa nada. E eu estou falando isso tanto de direita quanto de esquerda. Então eu vejo, às vezes, me sinto envergonhado pela posição que tem alguns parlamentares de se permitirem abandonar os seus mandatos, abandonarem o resultado que a gente precisa entregar para as suas comunidades por conta dessa polarização política. E eu acho que respeito quem é da direita, respeito quem é da esquerda, mas a gente precisa ser propositivo e entregar resultados. E o Estado pobre igual o nosso, que depende de transferências da União, essa responsabilidade ainda é maior. Eu não posso jogar, Maju, meu mandato fora.
para fazer videozinho para ganhar like de torcida ou da direita ou da esquerda. No mundo real, as pessoas precisam de estradas vicinais boas, precisam de ambulância, precisam de oportunidades. E é isso que eu me proponho fazer na Câmara. Então eu me sinto às vezes envergonhado pela postura de alguns colegas. Eu atuo ali no Conselho de Ética, quantas representações chegaram ali justamente pela falta de urbanidade, mesmo nessa convivência. E o pior disso tudo, Maju, que me deixa estarrecido, é que a gente que precisava ser força de exemplo para as pessoas, a gente faz exatamente o contrário no Congresso. Incentiva exatamente essa divisão do país, que é para fortalecer a torcida de um e de outro, contra o próprio país. E aí a população que poderia ver no Congresso um espaço de equilíbrio, claro, se assoda ainda mais nesse embate. Muita gente tem inclusive morrido por causa de política, você sabe disso. Que pena. Deputado, agora nós vamos falar um pouquinho de política, né? De política partidária, de pré-campanha. Você assustou muita gente. Recentemente você fez um almoço ali, eu contei, tinha ali mais de 40 prefeitos. Ninguém esperava, porque assim, a gente tem visto muitas pré-campanhas da federal aí já afoitas, já exibindo números e números, e você botou ali mais de 40 prefeitos, alguns te apoiam, você como candidato único, outro você é candidato secundário, mas estavam ali. Me conta, eu acho que você hoje está aí como um dos pré-candidatos que tem o maior número de prefeitos. Como é que você conseguiu essa ampla base de prefeitos, deputado? Maju, trabalho, resultado e coragem. Coragem para enfrentar os temas nacionais, e essa evidência acaba atraindo a liderança do nosso mandato. E, obviamente, que isso conduz aos resultados que agora eu chego. Então, cada um desses municípios receberam ao longo do tempo pelo menos 5 milhões de reais de investimentos que vieram através das emendas, que vieram através de programas federais, que eu tive a oportunidade de viabilizar esses recursos junto aos ministérios, em especial o Ministério da Saúde. Eu cito como exemplo aqui São Miguel do Tocantins, né? Nós conseguimos ali resgatar uma creche que estava há mais de 10 anos inacabada. E o que aconteceu em São Miguel se reproduziu por várias outras cidades. Então esse trabalho e esse diálogo permanente, o atendimento e essa parceria fortaleceu essa minha relação com os prefeitos. Na eleição passada eu tive apoio de apenas 4 prefeitos que me deram um mandato. Eu tenho certeza que agora será muito Deu um mais. up aí grande, de 4 para 40 e pouco. E é lógico que é isso, é também a presença no município. Eu tenho uma equipe de gabinete muito preparada, muito dinâmica, tanto em Palmas quanto em Brasília. A gente tem procurado também mudar muitas leis que possam beneficiar os municípios. A gente conseguiu, por exemplo, reescalonar a dívida que os municípios tinham com a Previdência. E isso tudo vai criando ali esse ambiente favorável, mas também um pouco da nossa história. As pessoas sabem que quando eu falo alguma coisa, eu estou ali pronto para cumprir. E eu acho que essa é uma marca do nosso trabalho, né? Eu não ganho mandato de presente, então eu tenho que trabalhar e fazer a diferença, e não vou jamais deixar a desejar os meus prefeitos ou os meus apoiadores. Republicano, seu partido, comandado pelo governador Wanderlei Barbosa, além de você, tem vários outros nomes, Fábio Vaz e outros. Quais são as metas de vocês para o federal? Você deve ser ali o puxador de votos? Quantas vagas vocês estão aí projetando? Eu não tenho dúvida que o Republicanos vai fazer 3 vagas. 3? Não tenho. Para fazer 3 tem que ter o quê? disso. 160 mil votos? Não, na eleição passada, nós tivemos 180 mil votos 180 mil. e fizemos 3. Fez 3, verdade. Hoje nós temos candidatos mais competitivos, eu tenho certeza que a gente supera 220 mil votos. Nossa! E é claro que nessa conta a gente tem que levar em consideração os outros partidos que também alcancem o quociente. Então, na minha conta, você anota aí, Republicanos vai fazer 3 deputados federais. Eu vou brigar para ser o primeiro. Mas se ficar em segundo já está bom, se ficar em terceiro está bom, o importante é chegar à Câmara Federal. Mas, Ricardo, que a gente vê uma disputa para federal que já é considerada uma das mais concorridas da história do Tocantins. Tem ex-governador, tem várias pessoas que estão buscando aí. Na base, eu sei porque eu acompanho os bastidores, tem muita gente já pegando na base do outro ali, disputando apoio de prefeito e vereador. Como é que você tem analisado hoje o clima de bastidores na disputa das 8 cadeiras de federal, Ricardo? Olha, a campanha de federal vinha muito morna. Com a abertura dessas 5 novas vagas, vários pretendentes se apresentaram. Isso faz parte do processo democrático. Eu tenho falado com os nossos líderes que possam, nesse trabalho de convencimento, levar os resultados
e o trabalho que cada um desses candidatos tiveram no município. Eu tenho muita coisa para mostrar. Espero que as outras pessoas também tenham o que mostrar em relação às oportunidades que tiveram, ou como governador, ou como deputado estadual, porque é preciso que o eleitor indague ao vereador, ao líder ali na ponta, o que levou aquele vereador ou líder a apoiar determinado candidato. Eu nem digo que eu precise ter hegemonia ou outro candidato, porque eu acho que, enfim, são 8 vagas que as pessoas têm para buscar. Mas é importante que a gente faça essa reflexão. Então eu vejo um certo abuso do poder econômico nessas candidaturas. Isso vai criando ali uma dificuldade de candidatos numa menor condição financeira de se apresentarem. Sempre foi assim, por mais que, por exemplo, a gente tenha estruturado o financiamento público de eleição, e eu defendo esse instrumento, há sempre um abuso que precisa ser contido para que seja equilibrado esse debate dentro do município. Mas fica essa dica. Você que vai escolher seu candidato, pergunte ao seu vereador, ao seu representante, o que ele fez pela cidade. Entendi. Ricardo, base palaciana, você é um dos principais aliados do governador Wanderlei, está lá no Republicanos. Professora Dorinha, pré-candidata ao governo do Wanderlei. Como é que você enxerga hoje o clima na base governista e a situação da pré-campanha da Dorinha hoje? Bem, a professora Dorinha é a nossa candidata a governadora. O Wanderlei tem compromisso na sua eleição porque quer dar continuidade ao trabalho que vem realizando. E a gente tem um time que fez entregas importantes no Estado, em todas as áreas, e não cabe aqui mencioná-las. É claro que nessa caminhada você precisa fazer os ajustes necessários para que a gente possa chegar no período da convenção com toda a força política necessária para nos apresentarmos. A gente tem, sem sombra de dúvidas, a melhor candidata em termos de preparo, de entrega. A Dorinha é uma das principais senadoras que o Brasil tem, principalmente numa área sensível que é a educação. E ela já mostrou ter experiência de gestão necessária, porque assumir um governo do Estado não é exercer um mandato parlamentar simplesmente. Você tem uma responsabilidade grande sobre suas mãos. Então, o nosso Partido Republicano está definido em favor da Dorinha. A Dorinha chega para uma disputa com apoio do governador, mas também da maioria da Assembleia Legislativa, com muitos integrantes da bancada federal no seu projeto e, para além disso, com pelo menos aí 100 municípios a apoiando, dentre os quais os prefeitos das principais cidades. A Dorinha tem o seu jeito de trabalhar, ela tem um jeito de se posicionar e o Tocantins conhece muito a sua história e trajetória. Eu tenho certeza que nós vamos vencer as eleições. Ricardo, você acredita que o seu Partido Republicanos deve indicar o vice da Dorinha? Qual a sua opinião sobre isso? A gente tem que ganhar a eleição. E claro que o partido tem bons quadros que possam contribuir com isso. Mas acho que isso também não seja algo imutável, até porque a gente precisa montar uma chapa competitiva e certamente a vaga de vice do Republicano seria muito oportuna. Mas se a gente tiver outro nome fora do partido, que assim seja. Muito bem. São 2 vagas para o Senado. Quem são os 2 pré-candidatos do seu coração aí para o Senado? Olha, o partido tem a candidatura do deputado Eli Borges colocada, é o candidato que eu tenho defendido internamente, inclusive a gente quer mobilizar o partido para que possa a gente alcançar esse Você acha que ele vai até o fim? Que ele vai ser candidato mesmo? Esse é o compromisso que nós temos. Ele tem muito acúmulo, muita entrega, foi líder da bancada evangélica durante muito tempo e certamente reúne as condições para fazer um grande trabalho em defesa da família, dos valores cristãos. Claro que essa é uma discussão que a gente tem feito internamente e vai fazer também com os outros partidos aliados. Eu acho que a gente não deva ter mais do que 2 candidaturas para que se viabilize a condição necessária de vencê-las. Nós temos aí outros nomes muito relevantes, o senador Eduardo Gomes, que é a maior expressão que eu acho da política tocantinense em Brasília, vice-presidente do Congresso, do Senado Federal, com muita entrega e muita realização. Nós temos o Gaguinho, que é um amigo pessoal também, que tem uma folha de serviços prestados como governador. Eu não tenho dúvida, Major, o Gaguinho é o deputado federal que mais entregou durante esses anos todos pelo seu dinamismo, pela sua força de trabalho. Ele talvez não se destaque ali nas comissões, que é onde eu gosto de atuar, mas ali nos bastidores, na busca de recursos, ele é campeão. Então a gente tem o melhor time, só falta combinarmos
entre os partidos para termos uma chapa competitiva e é assim que a gente vai fazer. Você acredita que será possível afunilar e ter só 2 pré-candidatos? Eu não tenho dúvida disso, até porque a gente precisa ter maturidade de entender que não é só disputar a eleição, é ter a viabilidade de vencê-la. De maneira que a gente vai fazer pesquisas e certamente isso vai nortear a decisão dos republicanos e dessa aliança que nós temos. Muito bem. Ricardo, a gente falou sobre alguns pontos do seu mandato, suas posições políticas. O que os eleitores e os tocantinenses que estão nos acompanhando podem esperar da sua pré-campanha e da sua campanha? O que você vem apresentar para o povo tocantinense para pedir uma oportunidade para mais um mandato de federal? Olha, nós realizamos muitas coisas nesse mandato. E eu acho que quem nos acompanha na rede social enxergou. Não só as emendas, mas todo o trabalho na área da saúde, que levou muitas novidades lá para o interior, para onde não se chegava um atendimento de qualidade, que agora chega. Né? Quem acompanhou viu a nossa mobilização em favor da reestruturação das estradas que foram danificadas pela queda da ponte. A gente esteve ali empenhado no DENIT fazer os estudos sobre a ponte de Araguatins e também de Pedro Afonso, para que tragédias como a de Estreito não ocorressem, mas a gente cobra também que o DENIT seja rápido e célere no restabelecimento desse trânsito. A gente precisa ter balsa o mais rápido possível, a gente precisa ter embarcações funcionando para minimizar os reflexos disso. A gente se mobilizou em favor da educação e a gente entrega muitos resultados. Olha, sexta-feira agora nós vamos a Dianópolis entregar um novo campus da Unitins, que só é verdade e acontece porque lá atrás, quando eu fui deputado estadual, eu fiz uma PEC que foi aprovada, que garantiu 1% do orçamento do Estado para a universidade. Lá é um investimento de 30 milhões de reais, é oportunidade para o nosso jovem, mais cursos, mais vagas para a nossa juventude se qualificar, sem sair de casa. O povo do Sudeste vai estar atendido ali com a nova Unitins. Sim. Né? Estou na luta junto com a senadora Dorinha e devo ser assinado a ordem de serviço agora, Maju. As pessoas não têm dimensão da importância desse projeto, também com a minha emenda, porque foi graças à minha emenda que nós conseguimos a aprovação, conseguimos elaborar os projetos, foi licitado agora recentemente. Nós vamos ter um outro HGP aqui em Palmas, que é o Hospital Universitário, construído com dinheiro do governo federal e vai ser bancado pelo dinheiro do governo federal. Vai ser um hospital que vai formar os nossos jovens, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, mas vai atender a nossa população. Nós vamos ter uma outra estrutura do tamanho do HGP atendendo a saúde de Palmas e do estado de Tocantins. Então foram muitas as entregas, sem contar os debates nacionais que fizemos sobre os temas variados. Eu nunca fico em cima do muro, sempre me posiciono, às vezes apanho dali, da acolá, mas quem conhece o Ricardo Aires sabe da minha trajetória. Sim. E o que se espera na pré-campanha? Nada mais do que a apresentação do resultado do que a gente realizou, do protagonismo que nós alcançamos nesse pouco tempo na Câmara Federal e o que a gente vai poder fazer com o novo mandato, muito mais experiente, com muito mais trânsito e com muito mais força política de realizar. Então, se a gente fez tanto pelos municípios, pelo Estado, imagina o que a gente vai fazer nesses próprios 4 anos, com segurança, com tranquilidade, respeito, serenidade, que é o que marca o nosso mandato e a nossa atuação. Tudo bem. Deputado, uma última pergunta. A gente sabe que nacionalmente está tudo tão embolado, tantos assuntos e tal. Que análise que você traz para mim, como deputado federal do Republicanos e do Tocantins, sobre o cenário da disputa nacional? Olha, eu vejo um tema bastante controverso no momento. Sim. E o Republicanos, por exemplo, ainda não tirou nenhuma indicação dos caminhos que deva seguir. Eu particularmente acho que a gente tinha que ter buscado uma outra alternativa fora dessa polarização. Eu defendi o nome do Tarcísio como nosso candidato à presidência da República, isso acabou não se realizando. E vejo que os episódios que aconteceram recentemente e que trouxeram o Banco Master para o centro desse debate influenciaram e vão influenciar o processo sucessório. A gente ainda não mediu, nem pode medir, de maneira que a gente compõe o Republicanos, vou brigar para que o Republicanos nos dê a liberdade de fazer essa escolha, se a gente não tiver um nome competitivo, que era o nosso nome do Tarcísio, que libere as bancadas e os diretórios estaduais a apoiar aqueles candidatos que desejarem, dentro daqueles que se apresentarem. Então, eu prefiro
aguardar um pouquinho, porque certamente a gente deva ter novidade com relação ao posicionamento do partido em breve. Muito bem. Deputado, muito obrigado pela sua presença. A gente aproveita para reforçar o pedido. Você que é muito próximo ao DENIT, que acompanha essa questão das pontes, é a ponte de Araguatins, agora de Pedro Afonso. São 2 pontes federais interditadas. Isso é preocupante, né, Ricardo? Inclusive, Maju, deixa eu dar uma notícia que eu acho que é a mais importante, principalmente para a nossa capital. E olha que dia 20 de maio agora foi o aniversário da cidade. Nós estamos trabalhando para a federalização da TO 080 de Palmas Paraíso. O governador, inclusive, já começou a duplicação da ponte, vai fazer a duplicação até a VLI, aquele trecho ali próximo à Ferrovia Norte-Sul. O ministro dos Transportes esteve num evento aqui, inclusive eu que o trouxe, quando ele veio anunciar que o governo federal faria a integração da BR-153 com a 010 que passa aqui vindo de Porto Nacional. As 2 principais rodovias federais do Brasil vão se encontrar na nossa capital, com a federalização da TO 080. E isso vai trazer o investimento do governo federal, liberando os recursos do governo do estado para outras estradas. Nós vamos ter o Anel Viário Sul, que sai da ponte do Rio Tocantins, vindo de Paraíso, entrando ali pela Avenida JK, seguindo a NS 15, passando pela Unitins, o FT, até encontrar com a rodovia que vai para Miracema, e de lá encontrando com a rodovia que vem de Porto. Nós vamos ter um novo anel viário sul, exatamente para tirar esse trânsito pesado do dentro da cidade, está sendo projetado, vindo de Porto Nacional, ali nas proximidades da Grotins, um anel viário que vai passar ali por trás do Santa Fé, daquela região ali, até sair na rodovia que vai a Aparecida do Rio Negro. Isso é importante porque a gente vai estruturar com a federalização da TO 080 todos os anéis viários da capital Palmas, que vão servir de limite geográfico para o crescimento da cidade. A cidade não pode crescer desordenada. A gente vai dar mais segurança e rapidez nesse trânsito, e a gente está também com isso integrando as 2 principais rodovias federais do Brasil, a 010 que vem de Porto. Certo. E é importante dizer que, com relação a 010, só esse ano eu já coloquei 4 milhões de reais para os estudos da sua duplicação. Inclusive, quero dar esse recado à população de Porto, população de Palmas. O trânsito ali está pesado demais. Quantas pessoas perderam a sua vida ali? E a gente precisa, enquanto bancada federal, se mobilizar, e todos nós estamos preocupados com isso. Já está sendo feitos estudos para a elaboração do edital da licitação da duplicação dessa rodovia. O DENIT já deve agora, num futuro bem próximo, apresentar qual vai ser as intervenções, e certamente a gente vai, nesse próximo mandato, duplicar essa importante rodovia Palmas-Porto Nacional, formando o grande anel viário de Palmas, se juntando até o 080, que também, como o Porto Nacional, precisa ser duplicado. Muito bem. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí na sua caminhada, que a população analise e acompanhe através das suas redes sociais a sua atuação. Acompanhe, julgue, comente, porque o mandato é do povo, os recursos são do povo, e você é um funcionário do povo, né? Mais uma vez, obrigada pela sua presença, pela sua atuação. E você que nos acompanha aqui, muito obrigada pela audiência. E não se esqueça, as eleições desse ano e a política do Tocantins passam aqui, ó, de frente comigo. Até a próxima. Abraço. Um abraço, até mais.